embora de Os Mortos Caminham. Isso não é The Walking Dead. Isso é maior. É bem maior. Maior terror do rei do pop. Esse foi no Thriller. Michael Jackson do canal. Decifra Hits e cola pra gente. Importante da história dos videoclipes, mas Thriller, sem dúvidas, a música mais importante da história dos videoclipes, mas poucos sabem os graves problemas que Michael Jackson enfrentou por causa dessa canção, chegando ao ponto de ele tentar destruir todas as filmagens do clipe. Hoje vou revelar pra você a história por trás de Thriller de Michael Jackson. Eu sou o Guilherme e você está no Decifra Hits. Deu ruim. Você sabe quem é Michael Jackson? Essa pergunta parece bastante idiota hoje, mas foi exatamente isso que o diretor do videoclipe de Thriller perguntou pro seu maquiador ao iniciar uma importante conversa que mudaria para sempre a história da música. O maquiador apenas respondeu o que muitas pessoas em 1982 diriam: Michael, não é aquele menino do Jackson 5? Conheço sim. Naquele ano, a lenda que conhecemos hoje como Rei do Pop ainda não tinha conquistado esse título. E apesar do seu inegável talento e fama serem reconhecidos desde a sua infância no grupo Jackson 5, o primeiro álbum da sua fase adulta, Off the Wall, havia frustrado bastante as suas expectativas. Mesmo trazendo hits como Rock With You e Don't Stop Till You Get Enough, Ué, gente. Poxa, é uma musicante agora. E mesmo fazendo muito sucesso com o público e sendo aclamado pela crítica, o Off the Wall não venceu a categoria do Grammy que Michael mais desejava. Foi totalmente injusto não ter sido eleito o álbum do ano. Isso não pode acontecer nunca mais, disse Michael Jackson pro seu empresário. Além de genial e talentoso, Michael era bastante perfeccionista e ambicioso. Tudo que ele mentalizava, ele trabalhava até se tornar realidade. Mas não à toa, óbvio, tem umas questões aí que você fica meio tipo... Vixe, que a pessoa também tá com um joião, né? Mas eu acho que isso também faz você justamente ambicionar tanto a ponto de você chegar em um dado momento lá, né? Porque você fica tão focado naquilo que você faz de tudo. Isso pode destruir. Isso pode destruir. Mas assim, faz com que a pessoa tire energia do além para conseguir... caminhar até lá. Caminhar, isso. Pra Mas tem conseguir cuidado aí, tem que ter um balanço aí. Sim, tem que ter um equilíbrio, Verdade. E foi a partir dessas palavras que ele começou a mentalizar a criação do álbum que mudaria a sua carreira. Entendeu? Michael declarou: quero fazer um álbum onde todas as músicas sejam um hit. Meu sonho é que ele seja o álbum mais vendido de todos os tempos. E como sempre, seu desejo se tornou realidade. Com mais de 70 milhões de cópias vendidas ao redor do mundo, Thriller continua sendo o álbum mais vendido do planeta ainda hoje. Incríveis 41 anos após o seu lançamento. Mas levar o álbum até esse patamar não foi tão fácil quanto se possa imaginar. O caos que deve ter sido. A música Thriller passou por sérios problemas após o seu lançamento, e até mesmo o próprio Michael Jackson quase destruiu a filmagem do clipe. Os problemas começaram logo no título da faixa tema. Quincy Jones, empresário de Michael, estava em busca do título perfeito, e para isso, ele chamou Rod Temperton, o compositor que havia escrito e dado o título para as faixas do álbum anterior, como Rock With You e Off the Wall. Rod sabia da paixão de Michael por filmes, então decidiu escrever uma canção que desse uma história digna de cinema. O resultado foi a música Starlight, que não agradou muito a Quincy. Com um título que significa luz estelar, a música trazia uma sensação espacial e futurista. Jackson e Quincy gostaram da melodia, mas queriam um título mais misterioso que combinasse com a evolução de Michael Jackson. Eventualmente, Rod pensou no título Midnight Man, o Homem da Meia-Noite, e Quincy respondeu: tá no caminho certo, mas ainda não é o que precisamos. Não é isso, Até que numa certa madrugada, Rod Temperton acordou com uma palavra na sua cabeça: Thriller, que significa algo como suspense ou mistério. Temperton disse que conseguia enxergar essa palavra. Nossa, significa suspense ou então mistério. É por isso que às vezes quando a gente vê que um filme de terror é thriller, não entra como terror, é um thriller. É um thriller. Seria essa base de suspense e mistério, coisa meio... Tá, ó, aprendendo já aqui, ó, inglês. Aprendendo inglês.
palavra estampada pelos outdoors da cidade e todo o merchandising em volta dela. Em algumas horas, ele reescreveu toda a letra de Thriller, trazendo a narrativa de um jovem Michael Jackson que usa sua lábia para convencer uma bela menina a ser protegida por ele durante uma noite de terror. É quase meia-noite e há algo maligno espreitando no escuro. Você tenta gritar, mas o terror leva a sua voz embora. Essa é a hora de eu e você nos abraçar. Eu todinha, quando tem que gritar e não grita. É verdade. Você tenta gritar e não... Não vai. Exatamente, ela não grita. Mas o terror leva a sua voz embora. Essa é a hora de eu e você nos abraçarmos. E através da noite, eu te salvarei do terror dos filmes. Você vai ver. Segundo o engenheiro de áudio Bruce Sweden, para conseguir uma sonoridade única no vocal, Michael gravou todas as vozes de apoio em diferentes distâncias do microfone e em diferentes cômodos, até mesmo no banheiro do estúdio. E o resultado foi esse. A galera é genial, né? Convenhamos que o resultado ficou magnífico. Como era uma letra de terror, Temperton sugeriu incluir na música o som de um lobo uivando. Numa era com menos tecnologia, a melhor forma de fazer isso era gravando algum outro som parecido. Foi aí que o engenheiro de áudio lembrou do seu dog alemão, Max. Ele instalou um gravador no celeiro onde dormia o cachorro para captar os uivos que o animal sempre dava para os coiotes da região. Mas parece que Max não estava muito afim de fazer um feat com Michael Jackson durante toda a madrugada. Poxa, doguinho. Ô, doguinho. Feat com o Mike, cara. Que isso? Mike. Com o Mike íntimo. Isso aí, o Mike. O cachorro não deu um uivo sequer. E na falta de um lobo, dog alemão, Michael Jackson gravou os uivos com a sua própria voz. Pô, maneiro. E para incrementar a atmosfera sombria, Temperton pensou em incluir um poema assustador no final da música. Ele ainda não sabia como seria esse poema, mas sabia que precisava ser de alguma voz clássica dos filmes de terror americano. Foi aí que Peggy Lipton, esposa de Quincy Jones, entrou em contato com seu amigo Vincent Price, conhecido por atuar em mais de 100 filmes de terror desde os anos 30. Olha, é o nome dele que aparece no coisa do cinema ali. Vem escrito Thriller e em cima vem Vincent Price. O cara Aceitou do terror, convite, né? mas o problema é que por ter muitos compromissos na agenda, ele só teria disponibilidade para gravar sua voz naquele exato momento. Peggy avisou Temperton que estava a caminho do estúdio e teve que improvisar escrevendo um poema ali mesmo, ainda dentro do táxi. Ele pediu pro motorista levá-lo até Vincent, entregou para ele uma cópia do texto e o ator gravou sua parte majestosamente em apenas 2 takes. A escuridão cai sobre a terra. A hora da meia-noite está chegando. Criaturas Caralho, a voz dele é dele. um vozeirão. Tinha medo, tá? Que voz. De todo o contexto. Não, mas depende da entonação que você coloca. Ele Nossa, colocou uma entonação não, de que pra dar medo, né? Ator. Gente, apenas 2 takes. A escuridão cai sobre a terra. A hora da meia-noite está chegando. Criaturas rastejam em busca de sangue para aterrorizar sua vizinhança. E por mais que você lute para sobreviver, seu corpo começa a tremer, pois nenhum mortal pode resistir à maldade do Thriller, recita Vincent. Embora ele tenha eternizado sua voz nesse clássico, Vincent não imaginava o sucesso que a música... O homem, tipo assim... Calma aí. Gente, se fosse eu já não ia conseguir, porque eu ia vomitar, que eu tenho um labirinto complicado ali. Não posso escrever em capa. Mas o homem não quis saber de nada. Ele... Midnight, é que provavelmente como tem palavras-chave, tipo Midnight, né? Thriller no final. Então, tipo, ele já foi juntando um monte de coisa que... Foi ali, ó. Baixou. Psicografou ali. Baixou. Ele tem eternizado sua voz nesse clássico. Vincent não imaginava o sucesso que a música teria. E quando lhe foi oferecido escolher entre $20 mil ou uma porcentagem dos futuros lucros das vendas, ele escolheu ficar com $20 mil. Decisão da qual ele obviamente se arrependeu poucos anos depois. Mas tem um detalhe que pouca gente sabe. A faixa Thriller não foi planejada para ser um single e muito menos era para ter um videoclipe. Quem é que vai querer ouvir um single sobre monstros? Disse o
Walter Yetnikoff, presidente da gravadora CBS na época. Apesar de o álbum Thriller ter sido lançado no final de 82, até o início do ano seguinte, eles haviam planejado videoclipes apenas para 2 músicas do disco, Beat It e Billie Jean. Faz sentido também. Que inclusive também tem uma história incrível e que já deciframos aqui no canal. Só que alguns problemas começaram a ameaçar as vendas e o sucesso do álbum. Em junho de 83, após 4 meses na primeira posição da Billboard 200, Thriller foi desbancado do topo pelo álbum Flashdance, que trazia a trilha sonora do filme de mesmo nome, o mais badalado da época. O álbum de Michael ainda conseguiu retomar o topo em julho, mas caiu novamente no mesmo mês, após o lançamento do álbum Synchronicity, da banda The Police, que trazia o hit Every Breath You Take. Jackson estava muito frustrado e vendo seu sonho de ter o álbum mais vendido do mundo se afastando cada vez mais, ele entrou em desespero e ligou pro presidente da CBS no meio da madrugada. Ele falou, quase no midnight. De madrugada. Quase no midnight. Ele teve o... Agora, a gente tem que fazer um videoclipe. Um videoclipe? E agora que a gente tem que fazer? Ele baixou na madrugada, quase no midnight. A gente tem que fazer de madrugada o clipe. E aí, não, né? Tô brincando. Ele teve a ideia de madrugada. Eu sei, Jota. Eu adorei essa montagem dele com um rostinho triste, cara. Ele entrou em desespero e ligou pro presidente da CBS no meio da madrugada. Walter, nosso álbum não é mais número 1. O que vamos fazer agora? Gritou Jackson. E nisso, Walter respondeu. Agora nós vamos voltar a dormir e pensamos nisso amanhã. Como um bom perfeccionista e um bom ansioso, Michael não esperou e ligou pro vice-presidente da Epic Records, Frank DiLeo, até que DiLeo sugeriu uma solução. Michael, vamos fazer um videoclipe da faixa título do álbum. É simples, tudo o que você precisa fazer é dançar, cantar e fazer parecer assustador. Devido aos seus traumas de infância, onde seu pai o assustava com máscaras macabras para ele não esquecer de fechar as janelas do seu quarto, Michael não era a favor de nada extremamente assustador. Ele queria fazer um terror levemente cômico, algo no estilo Disney, que divertisse mais do que assustasse. Foi aí que ele lembrou de um filme com exatamente essas características que ele tinha assistido e gostado bastante. Um lobisomem americano em Londres, de 1981. Michael havia se apaixonado pela qualidade dos efeitos visuais daquele filme. Decidiu que também iria se transformar em monstro. Ele conseguiu o telefone do diretor daquele filme, John Landis, e ligou pra ele às 2 horas da madrugada. Landis nunca havia ouvido falar na música Thriller, assim como Michael não conhecia quase nenhum filme de Landis. Mas esse contato foi tão aleatório e inesperado que o diretor resolveu dar uma chance pro pobre rapaz ansioso. Naquela época não era muito comum que diretores de cinema dirigissem videoclipes, que costumavam ser produções muito simples, mas Landis aceitou com uma condição: o resultado tinha que ser algo digno de passar no cinema. É lógico que Michael não poderia estar mais feliz. Ele sempre sonhou em fazer filmes. Landis então ligou para o seu maquiador Rick Baker, que havia ganhado um Oscar pelo seu trabalho em Um Lobisomem Americano em Londres, e o convidou para... Entendeu? Ele ganhou o Oscar do filme que ele assistiu, que ele gostou. Entendeu? Gente, tudo conectado. É claro, né? Ele entrou em contato com o cara. Tô falando, tipo assim, eu sei, calma. Mas ele poderia ter chamado um outro maquiador. Bom, não, mas é porque ele é justamente a parte do terror de lobisomem que ele ia precisar, né? Participar da produção do clipe de Thriller. O problema é que, além do curto tempo para produzir o clipe, eles estimaram um orçamento que ficava entre 500 a 900 mil dólares, quase 10 vezes a mais do que os videoclipes mais caros da época. Seguindo a lógica do "o não a gente já tem", Michael Jackson ligou novamente para o presidente da CBS para pedir que ele liberasse essa verba para produção, mas sabendo como o homem já estava estressado, Michael só falou sobre a ideia do clipe e em seguida passou o telefone para John Landis pedindo para ele contar sobre o orçamento. Segundo o diretor, ao ouvir o valor, o presidente gritou um palavrão tão alto que Landis teve que afastar o ouvido do telefone. Michael entendeu o recado. Realmente o não ele já tinha. E depois que Landis desligou, Michael apenas disse calmamente: "Tudo bem, eu pago, mas lembre-se que estamos falando de uma época
época que Michael Jackson ainda não tinha tanto poder aquisitivo. Aquele valor ainda era muito alto para ele arcar sozinho. Além disso, era um investimento. Ou seja, cara, todos... Ele tinha certeza, cara. Às vezes você só sente. Ele sentia no âmago dele que era isso. Tipo, foi isso. Eu tô sentindo isso dentro do meu ser, que esse é o caminho. Alavancar tudo. Isso vai alavancar minha carreira. Isso vai marcar minha carreira pra sempre. É isso que vai manter o álbum no top 1. Sim, por muitos e muitos anos. Que iriam se beneficiar tinham sim que contribuir de alguma forma. Eventualmente, o presidente se acalmou e aceitou pagar 100 mil pelo clipe, mas ainda era pouco. Claro. Foi aí que o diretor de fotografia, George Fawcett, e o advogado de Michael, John Branca, pensaram numa solução ousada e inovadora para arrecadar investimentos para o projeto. Eles decidiram gravar um documentário de making-off sobre a produção do clipe de Thriller, acreditando que as pessoas ficariam curiosas de saber a complexidade dos bastidores daquela mega produção. E acho que eles estavam certos. Aliás, é essa mesma curiosidade que tá fazendo você assistir esse vídeo até aqui, não é? Se eu acertei, então já deixa o seu like para ajudar o Decifra Hits a trazer mais vídeos interessantes para você. A ideia da equipe era vender a fita VHS dos bastidores e vender o conteúdo para canais de TV por assinatura. Que foi algo bem ousado para a época, já que esse estilo de TV estava apenas começando e não era tão popular. Felizmente, duas grandes empresas se interessaram no investimento. A rede de TV Showtime e a MTV. Cada uma contribuindo com 250 mil dólares, o que já daria para iniciar a produção do mega videoclipe de quase 14 minutos. Mas Michael Jackson ainda precisava de uma mulher para contracenar com ele. Então ele pensou na atriz Jennifer Beals, que protagonizou o filme Flashdance. Infelizmente, Jennifer recusou participar do clipe. Landis então entrevistou várias modelos e atrizes até que encontrou a garota perfeita, Ola Ray. Ela era apaixonada por Michael e a química entre eles era tão natural que, segundo Ola, eles chegaram a ter alguns momentos íntimos no camarim. Só que tinha um detalhe. Mais tarde, eles descobriram que Ola já havia posado nua para a revista Playboy, o que preocupou Michael, que ficou com receio dos julgamentos influenciarem no desempenho do álbum. Porém, Landis o acalmou dizendo: ela foi uma coelhinha na Playboy. No Thriller, ela será uma atriz. E ela realmente foi. O clipe começa com Ola e Michael passeando de carro numa madrugada dos anos 50. Eles fizeram com modelos, né? O quê? Eles fizeram coisa com vários modelos também. O quê? O Thriller? O cast. O cast. Sim, foram vários modelos. O clipe começa com Ola e Michael passeando de carro numa madrugada dos anos 50. Mas como o veículo fica sem gasolina, eles resolvem continuar o caminho andando a pé. No meio do caminho, após pedir Ola em namoro, Michael resolve revelar um segredo macabro sobre si, dizendo que não é como os outros caras. A menina parece não entender direito, achando que ele só tá falando sobre ser mais romântico. Mas assim que a lua cheia surge nos céus, algo estranho começa a acontecer com Michael. Começava assim, eu não lembrava. Eu também. Numa cena claramente inspirada no filme de John Landis, Michael se transforma numa criatura macabra, revelando o incrível talento do diretor e do maquiador Rick Baker. Segundo ele, a criatura não é um lobisomem, mas sim uma espécie de tigromem ou homem-tigre. A transformação de Michael passa por 4 etapas, e para cada uma delas foi necessário fazer um molde de maquiagem diferente, com Michael tendo que usar uma dentada. Sabe aquele gato grandão de raça? Nossa, parece aquele gato que dá medo, ele tem a cara de humano. Então, eu acho que por isso, tá vendo? Já tá aqui, ó. Elas foi necessário fazer um molde de maquiagem diferente, com Michael tendo que usar uma dentadura de vampiro enquanto fazia o molde. Para que a pele da fera se mexesse como se ele estivesse respirando, Baker colocou bexigas infláveis no rosto de Michael. Elas ficavam por baixo de toda a maquiagem e eram ativadas através de bombas de ar manuais que ficavam escondidas por baixo da roupa do astro. E se você acha que foi sofrido o processo de maquiagem, pode acreditar que sim. Segundo Michael Jackson, a parte mais dolorosa eram as lentes de contato amarelas da fera, que ardiam como pimenta depois de uns 15 minutos. Mas o nosso astro perfeccionista gostava de um desafio e desempenhou seu papel no clipe com a maestria que só ele conseguiria. A menina indefesa então corre pela sua vida, enquanto é perseguida pela fera e finalmente capturada. Nesse momento, vemos que isso era apenas
apenas um filme que Michael e Ola estavam assistindo. Uma clássica cena que já gerou vários memes que com certeza você já viu por aí. Mas a menina fica com tanto medo do filme que abandona a sala no meio da sessão e Michael sai atrás dela. E é só nesse momento que a música se inicia, aos 4 minutos e 40 segundos do clipe, com Michael dançando, cantando e usando um humor sombrio para tentar acalmar a garota assustada. Aos poucos ela parece ir entrando no clima e se acalmando, mas as coisas começam a ficar estranhas quando eles passam por um cemitério macabro. Tá vendo quando eu falo que o cemitério é no meio da rua? Nesse momento, mortos-vivos começam a sair de suas tumbas enquanto Vincent Price recita o poema de terror. Um dos zumbis é inclusive o próprio maquiador Rick Baker, que vemos nessa cena. O restante são profissionais que foram contratados para o clipe, mas devido ao curtíssimo tempo para produzir o clipe, foi necessário uma equipe de 20 maquiadores para fazer todas as maquiagens de zumbi. Para piorar, os maquiadores só teriam acesso aos profissionais em última hora. Então, para se antecipar, Baker usou um truque da maquiagem chamado máscara de bandido, um molde padrão que é colocado ao redor dos olhos para dar a sensação de profundidade típica de um zumbi. Baker usou essa estratégia pois essa é uma região do rosto que varia pouco de pessoa para pessoa. Então ele conseguiu deixar vários moldes pré-prontos. Enquanto Jackson e Ola continuam caminhando pela madrugada, eles acabam sendo encurralados. Nunca que eu parei, tipo... Cara, genial da maquiagem mesmo. Como é que ele pensa? Essa parte aqui mais, né? Menos varia, porque o que varia muito é nariz, tamanho de boca, bochecha, tamanho de bochecha, né? Do rosto, mas aqui o que varia muito é se o olho é mais junto, mais separado e tal. Mas assim, tipo, tem um espaço, né? Uma coisa meio certa, assim, porque como é um buraco maior, se o olho for mais junto ou mais separado, já deve dar pra... Cara, sensacional. Que isso. Pelo exército de zumbis. Nesse genial, momento, a câmera gira em torno de Ola até revelar que Michael também se transformou em zumbi. A partir daí, se inicia uma das cenas mais memoráveis da indústria audiovisual, a icônica coreografia de Thriller. Acontece que os profissionais contratados como zumbis eram, na verdade, dançarinos profissionais de Los Angeles, liderados pelo gênio da coreografia, Michael Peters, que já havia participado e dirigido a coreografia do clipe de Beat It. Michael Jackson, sabendo a excelência da equipe que estava com ele, aproveitou para extrair o máximo do potencial daqueles dançarinos, ensaiando incansavelmente cada um dos passos. O coreógrafo revelou que ficou surpreso em ver como Michael Jackson se igualava ou até mesmo superava dançarinos profissionais que estudaram décadas para isso. Ele realmente tinha o dom inato da dança. Mas apesar do nível absurdo dessa equipe, eles se empenharam em fazer uma coreografia com movimentos simples, e que mesmo uma criança ou um idoso conseguiria fazer. A vantagem é que isso facilitou a popularização da dança do Thriller de uma forma universal. E até hoje, pessoas de todas as idades e lugares repetem a coreografia em eventos de Halloween, festas e shows, além de diversos filmes e séries já terem replicado esses famosos passos de dança. Outro elemento marcante do clipe é a famosa jaqueta vermelha de Michael Jackson. Ela foi desenhada pela esposa do diretor John Landis, a estilista Deborah Nagle, a mesma que fez a roupa do Indiana Jones. Deborah escolheu a cor vermelha, pois esse é o tom que mais destacava Michael Jackson no meio do cenário sombrio. Além disso, o notável corte em V da jaqueta foi elaborado para alargar os ombros do cantor, que na época tinha 1,75 m de altura e pesava apenas 50 quilos. Além disso, só o corte reforçava a formação dele. Não, aí batia um vento e voava, né? Já a figura dele, realmente. 1,75 m, mais alto que eu. Sim, com 50 quilos. 50 quilos. Mas dá pra ver que ele era magrinho. Sempre foi magrinho. Caraca, que filete. Acho que sempre foi magrinho, né? Sim, mas... Até quando ele era novinho. Ele sempre foi meio, acho que abaixo. Caraca. Apenas 50 quilos. Além disso, o corte reforçava a formação em V dos dançarinos zumbis. Mas se você acha que a essa altura tudo já tinha se resolvido, está bem enganado. Apenas 2 semanas antes do lançamento do clipe, Michael Jackson ligou para o seu advogado John Branca, desesperado e com a voz ofegante, mandando ele destruir todas as filmagens do Thriller imediatamente. Acontece que naquela época, o mundo vivia uma espécie de pânico coletivo em relação à seita
seitas secretas e ocultismo, tendo a própria Destrila. MTV sido alvos de tentativas de banimento de alguns de seus clipes. E no meio de todo esse frenesi, Michael Jackson, que era testemunha de Jeová, acabou recebendo diversas ameaças da sua comunidade religiosa quando souberam que ele iria lançar um clipe com monstros e mortos-vivos. Eles mas a disseram galera que Michael foda, estava nada promovendo a a ver. demonologia e que iriam excomungá-lo, disse seu advogado John Branca. Vendo o desespero de Michael e com receio de ele fazer alguma besteira, o advogado e o diretor John Landis decidiram esconder e trancar o Galera maluca, né? Pessoal, é que esse pessoal fanático, eles Do nada né? começou umas do coisas. nada, tipo, bum. E aquilo dali é coisa de... Sabe? Eles Só vai apontam longe, muito né? assim, critica e... Ainda bem que eles esconderam do Mike, senão o Mike com certeza teria destruído isso aí. Com certeza. negativos do filme dentro do escritório do advogado, mas a data do lançamento se aproximava e eles precisavam acalmar o Michael, que estava tão ansioso que não saía do seu quarto e já estava sem comer há dias. O advogado, numa tentativa desesperada de convencê-lo, disse o seguinte: Michael, você já assistiu o ator Bela Lugosi interpretando Drácula? Michael respondeu: sim, por quê? E o advogado disse: sabia que ele era um cristão devoto? E já percebeu que eles colocaram um aviso de isenção de responsabilidade no começo do filme? Então, ao invés de destruir essas filmagens, vamos colocar um aviso no começo do clipe dizendo que ele não reflete as suas convicções pessoais. John Branca inventou toda essa história sobre Bela Lugosi, mas o que importa é que isso animou novamente Acalmou, Michael e É ele isso que adorou a precisava. ideia. E é por isso que no início do clipe de Thriller, vemos esse aviso. enorme aviso dizendo: devido às minhas fortes convicções pessoais, gostaria de enfatizar que esse filme, de maneira alguma, defende a crença no ocultismo. Nossa, Michael Jackson. velho, nem Nossa, sabia No que dia era. 2 de Eu não dezembro lembro de inglês, né? 1983, finalmente Fantástico. estreou nas TVs de todo o planeta o clipe de Fantástico. Thriller, que definiu não só o rumo da música pop nos anos 80, mas também o rumo de toda a indústria audiovisual até os dias de Doideira, hoje. óbvio. E quanto ao desejo de Até Michael, se antes ele se frustrou por não ter ganhado o Agora Grammy de ganhou melhor tudo. álbum, com Ganhou Thriller ele ganhou não só esse prêmio, mas sim incríveis 8 Oito. Grammys numa única noite. Oito. Mais um Olha! recorde que ninguém conseguiu quebrar até Foda, tá? hoje. Quando te perguntarem por que Michael Jackson é um artista completo, pode encaminhar esse vídeo. E se quer Nossa! conhecer a história de outras Puta canções do rei do pop, é só clicar nessa playlist aí em cima. Muito obrigado por assistir até aqui e te espero no próximo vídeo. Cara, muito legal. Muito demais, legal. Que gente, isso. bom Um demais. pouco. Eu entendo ali o surto dele. Eu tava preocupado o que seria esse surto, mas realmente foi um surto meio justificado, né? Sim, porque... Pô, a galera dá uma surtada com algumas coisas. E o pessoal, pô, de ele tempos em recebeu tempos, né? ameaças. Mas Descomungar vai ser ele. descomungado de Meu um, Deus. de um local que ele frequenta, que ele, Cara, tipo, que ele tem uma loucura. devoção. Tipo, só por causa de um clipe ou de alguma coisa, Exatamente. as pessoas iriam longe. Com certeza as pessoas iriam longe. Mas assim, Hoje ainda bem em que dia aquele elas menino- vão, que mas o cara antigamente- conseguiu, tipo, ter a ideia ali de vamos botar um aviso. E hoje em dia, esses avisos são muito comuns, por sinal, em tudo. Sim. Até em obras de novelas e tal. Dependendo do filme, bota até assim, isso aqui é uma obra fictícia. Então Não, não vem me estressar, é tipo isso. Não são baseados em fatos reais, é entendeu? fantasia. Tipo, é tudo mentira, É. pelo amor de Deus, entendeu? Mas, cara, realmente. Tem, Thriller hoje em foi- dia realmente tem aviso sobre tudo. Tem, No começo tem, dos filmes. tem que ter hoje em dia, né? E tudo mais. Mas muito, muito, Muito maneiro como foi criada Incrível. a estrutura. Incrível. Toda a estrutura que eles mobilizaram pra fazer o clipe. E o Mike, ele realmente, tipo, ia lá. Gente, agora eu chamo de Mike, meu íntimo, Mike. Ok, Mike. Ele chegava lá e ligava mesmo e queria fazer acontecer, e não tava nem aí. Aham. Vou falar com ele, vamos ver o que dá. E é isso. E é isso. Conseguiu, cara. O cara Fez foi. acontecer. Não, eu quero No ganhar. perfeccionismo doido Eu não ganhei dele, o prêmio naquela época. Eu quero ganhar esse prêmio. e E ganhou é até isso. mais. Vamos ganhar todos os prêmios. ganhou Porra, até vencer mais. em 8 categorias é muita coisa. Como disse o vídeo aí, até hoje ninguém teve esse feito. Então, assim, Pelo menos surreal. não até o dia do vídeo, que o foi dia do vídeo foi quando? um ano atrás. Um ano atrás. Eu acho que ainda não aconteceu. Enfim, É o rei do pop. sensacional. É, o rei do pop vai ser para sempre, eu acho. Né? O resto é tudo príncipe. Não tem a princesa? É. Aí tem a princesa. Tem a princesa, né? Enfim, gente, esse foi o React de hoje. A gente espera que vocês tenham gostado. Se gostaram, Deixa o like, se inscreve no canal, foi inscrito e compartilha para ajudar. Valeu! Bye!